O relatório diz que o Leão Dourado da Chama Escarlate apareceu no acampamento do Exército Rebelde do Extremo Norte. O Leão Dourado da Chama Escarlate. Sombra, estou muito desapontado com você. Pedi ao Senhor Orígenes, do Reino da Pureza Suprema, no grande céu supremo, que o aceitasse como seu último discípulo. O Senhor havia iluminado apenas um outro discípulo, o Senhor dos Tesouros Sagrados. Ele tem requisitos rigorosos para aceitar um discípulo. No entanto, não disse uma palavra e o aceitou como seu último discípulo. Como fiquei feliz. Mais tarde, você ascendeu a Alto Imortal, em menos de 20 mil anos, mostrando a todos que você não é substituto de Murilo. Você finalmente conquistou o respeito. O príncipe herdeiro Sombra superou o Deus Supremo Murilo. Mas desde que você foi ao Reino Mortal para subjugar o Leão Dourado, tudo o que você fez me decepcionou repetidamente. Por favor, não fique zangado. Vossa Majestade. Por favor, me dê uma chance de me redimir. Permita-me liderar o exército para a rebelião no Extremo Norte. Sombra, não se preocupe com assuntos amorosos. Na guerra com o clã das Sereias, você não era páreo para o Rei Tritão. E falhou em subjugar o Leão Dourado. A rebelião no Extremo Norte é sua última chance. E embora você seja o herdeiro aparente, e seja usualmente tratado pelos outros como príncipe herdeiro, você ainda não recebeu o selo do príncipe herdeiro. E ainda não recebeu a lealdade dos vassalos dos Quatro Mares. Entendo. Voltarei vitorioso. Se houver mais algum contratempo, não apenas você, mas todo o Palácio Xiu sofrerá punição. Sim. Vossa Alteza, espere aqui. Mandei alguém buscar uma tigela de tonico na cozinha. Quando chegar, você pode entregá-la pessoalmente ao Salão Zitin. Sua Alteza certamente ficará satisfeito. Mas Sombra não tinha proibido todos no Salão da Bela Juventude de sair? Não seria ruim para mim andar por aí? O príncipe herdeiro disse para não pisar fora do Palácio Xiu. Vossa Alteza só estaria entregando o tonico dentro do palácio. Sua Alteza não a repreenderá. Tudo bem, então. Obrigada, vovó. Fui trazida aqui pelo príncipe herdeiro para servir Vossa Alteza. Não há necessidade de me agradecer. Vou indo agora. Você irá também. Eu? Pai, não sei comandar exércitos. Quando pacificou o clã das Sereias, não assumiu por Sombra. E eliminou totalmente o exército rebelde. Isso é verdade, pai. Mas foi porque o Sombra usou justiça com misericórdia e ganhou o apoio dos líderes dos vários clãs. Ele também definiu táticas militares. Por isso pude derrotar o exército rebelde. Quer desafiar minha ordem? Não me atrevo. A dama do seu palácio diz que alguém a incriminou. Diga-me. Devo dar uma resposta a ela? Ela não sabe o que diz. Já ordenei que ela seja confinada no Palácio Xiu, como forma de disciplina. Na verdade, acho que este assunto deveria ser investigado a fundo. Esta noite, vou trocar todas as criadas do Palácio Xiu e enviá-las ao Lorde Plínio Assunção para interrogatório. Trocar as criadas do palácio. O pai está pensando na sua segurança. Se algo acontecer no palácio... Hoje é um ataque a alguém no seu Salão da Bela Juventude. Mas amanhã pode ser veneno no seu chá. É melhor investigar isso a fundo. Está bem, está decidido. Vocês dois esperem aqui. Em breve, os líderes dos clãs e o Senhor Fantasma Reflexo estarão aqui para discutir assuntos militares sobre a rebelião no Extremo Norte. Sim, sim.
O pai está usando esse incidente para remover todas as suas criadas leais do Palácio Shu. Você precisa ser ainda mais cuidadoso agora, Sombra. Saudações ao príncipe herdeiro e ao terceiro príncipe. Onde está o Senhor Celestial? O Senhor Celestial me ordenou liderar as tropas para a rebelião no extremo norte. Já que foi meu irmão quem causou essa revolta, estou disposto a liderar minhas tropas e seguir Vossa Alteza para a rebelião. Você... Qual é o problema? Vossa Alteza duvida da minha lealdade? Embora você seja do Reino Fantasma, Você tem interesses nos assuntos da tribo celestial. Não tenho medo de que você seja desleal. no entanto, os homens sob seu comando estão realmente dispostos a vir conosco eliminar o príncipe mais velho deles, Orlando Lopes. É natural que Vossa Alteza tenha tais receios. Já sou o Senhor Fantasma há 70 mil anos. Os soldados que antes viam a tribo celestial como inimiga já foram removidos. Além disso, tenho razões pessoais para liderar minhas tropas. Motivos egoístas? Vossa Alteza foi ferido pelo clã das sereias. Não importa o que, o clã das sereias fazia parte do clã fantasma. Quero usar esta chance para ajudar Vossa Alteza a pacificar o extremo norte. Para que Vossa Alteza me perdoe pela batalha no Mar Shank, já que o clã das sereias foi aniquilado. Espero que não envolvam mais o Reino Fantasma. Esse é o meu motivo egoísta. Está bem. Eu lhe prometo. Contanto que preste serviço militar excepcional no extremo norte. Então não mais cobrarei. A relação do Reino Fantasma com o clã das sereias. Está combinado então. Está combinado então. Acabei de perguntar às criadas do Salão Zichen. O príncipe herdeiro está agora no Salão Zichen. Ouvi dizer que ele vai sair do palácio esta noite. Vá rápido, Vossa Alteza. Se demorar, vai esfriar. Sombra. Esta voz é a consorte Serena. Imploro clemência em nome dela. Por que você ainda não entende? Se não fosse porque ela carrega o seu filho, porque sua mãe romperia no grande salão para implorar perdão, e porque eu arriscaria minha vida para protegê-la. Eu sei que você se casou com uma mortal para se vingar de mim, por me trair ao me casar com o Senhor Celestial. Mas o que eu poderia fazer? O que eu poderia fazer? De todas as mulheres do mundo, quem pode rejeitar o favor do Senhor Celestial? Diga-me, Sombra. Você ainda me ama, não é? Você a chama de Lísia. Só porque... Porque também tem Su no meu nome, certo? Sombra, como é que você não entende? Meu afeto por você supera em muito o da mortal.
Alteza voltou tão cedo? Por que está chorando? Já estou bem. Estou um pouco cansada. Gostaria de descansar. Pode ir. Sombra, por que está aqui? O que foi? Aconteceu algo? Dê-me o espelho de cobre. Espelho de cobre? Que espelho de cobre? Lembro. Deve estar falando do espelho de cobre que você deixou cair durante a guerra contra o clã das sereias. Eu estava guardando para você, mas tinha me esquecido. Vossa Alteza, Vossa Alteza. Esta noite, trocarei todas as damas de companhia do Palácio Xiu e as enviarei ao Lorde Plínio Assunção para interrogatório. O pai está usando este incidente para remover todas as suas damas de companhia leais do Palácio Xiu. Você precisa ter mais cuidado agora, Sombra. Você a chama de lírio só porque... Porque também há um Su no meu nome, não é? O que há de errado? Aconteceu algo? Pode me contar. Para que veio aqui? Tenho que defender o extremo norte por meio ano. Você vai ficar fora mais meio ano? Pelo menos meio ano. Mas podemos fazer como antes e usar o espelho de cobre para nos comunicar. Se algo acontecer, ou se quiser falar comigo, pode me dizer pelo espelho de cobre. Cuide-se. Mas sinto um pouco mal. Não vou me levantar para me despedir. Você está se sentindo mal? O que você está pensando em fazer? Eu só quero dar uma olhada. Não há nada para ver. Você deveria ir.
Eu pessoalmente liderarei as tropas para o extremo norte. Quem está disposto a me seguir? Para capturar o rebelde, Orlando Lopes. Qual é o problema? Tenho tantos homens fortes no Reino Fantasma. Ninguém está disposto a ir ao extremo norte. Vossa Majestade. Não temos medo de ir à guerra. É só que é o príncipe mais velho do Reino Fantasma, se rebelando no extremo norte. E está se rebelando em nome da vingança pelo antigo Senhor Fantasma. Se enviarmos nossas tropas para ajudar a tribo celestial a suprimi-los, temo que vá contra o sentimento popular. Sim, Vossa Majestade. O antigo Senhor Fantasma tinha muito apoio. Mais tarde, quando o Senhor Fantasma foi selado, muitos clãs do Reino Fantasma quiseram se vingar. Todos foram reprimidos por Vossa Majestade. Os que guardaram grande ressentimento, como o clã das sereias, recuaram para o Mar Shang e pararam de oferecer tributos. Os que tinham menos ressentimento não falaram muito, mas não devem ter ficado contentes. Se enviarmos nossas tropas, esses clãs podem muito bem protestar. Basta! Eu conheço esses clãs. Comentam pelas minhas costas que sou próximo demais da tribo celestial. E esqueci de vingar o pai. Mas como eles poderiam entender que só com a paz no mundo o povo pode viver bem? Sim, o clã fantasma é agressivo. Mas nós também podemos morrer! E também sangraríamos. Enquanto eu for o Senhor Fantasma, não quero ver. Uma guerra, como a de 70 mil anos atrás, em que centenas de milhares morreram. Mas, Vossa Majestade, sem mais discussão. Vou reunir as tropas e partir hoje. Aceito sua ordem. Aceito sua ordem. Sua Majestade já saiu do grande palácio Zinning. Vossa Alteza, Sua Majestade partiu há 1 hora. Pode ir. Sim. Enquanto você proteger esta criança, certamente não esquecerei sua dedicação. Eu não posso mentir para Sua Majestade. Por favor, perdoe-me, Vossa Alteza. Precisa me permitir conseguir dar à luz esta criança. Vossa Alteza, isso é um ato que desafia a natureza. Não deve fazer isso. Quando eu estava em Kinkyu, ouvi falar de uma erva medicinal que existe no Reino Fantasma, que pode induzir o parto de uma criança doente. E um feitiço para curar a criança doente. Você serviu 3 gerações de senhores fantasmas. Não me diga que não conhece esse feitiço. Existe esse feitiço, mas é extremamente perigoso. Aqueles que usaram esse feitiço no Reino Fantasma. Todos receberam retribuição por desafiar a natureza. Vossa Alteza precisa considerar isso com cuidado. Não acredito em retribuição. Só acredito em mim mesma. Por favor, ouça meu conselho, Vossa Alteza. Mesmo que esta criança nasça, será uma criança doente. Por que está tão obcecada com esta criança, Vossa Alteza? Cale-se! Saia! Sim. Se eu não der à luz, ainda terei outra chance. Sua Majestade nem me tocou na noite de núpcias, 70 mil anos atrás. Tive que fazer de tudo para conceber este único filho. É minha única chance de mantê-lo ao meu lado. Se esta criança me for tirada, ele não se importará mais comigo. Nem sentiria um pingo de culpa. Mesmo que seja uma criança doente,
ele terá pena de mim e virá me ver de vez em quando. Ainda seria melhor do que vê-lo bêbado nos braços de outras. Meu filho. Eu com certeza vou dar a luz a você. O extremo norte depende principalmente de inúmeros cursos d'água. Seria muito fácil para o exército rebelde se dispersar e se esconder. Sim, Vossa Alteza. Isto não é o Mar Shang. Dos 4 mares, o Mar Shang tem o leito mais plano. É fácil para os 2 exércitos se enfrentarem. Mas aqui, os cursos que levam ao lago vão em todas as direções. É realmente complicado. Além disso, nunca houve uma batalha no extremo norte. Nunca estivemos aqui antes. Se tivermos que combatê-los, será ainda mais difícil. Vossa Alteza. Tem uma solução que nos permite não nos familiarizar rapidamente com o terreno do extremo norte. Por favor, fale. Ouvi que Vossa Alteza está noivo de Bianca Milagre de King Kill. Isso mesmo. Tenho um arranjo de casamento com Bianca Milagre. Pelo que sei, o rei raposo de Tinkil tem 4 filhos e uma filha. Tirando a filha que nunca pisou fora de Tinkil. Os 4 filhos deixaram Tinkil e fixaram residência própria. O 4º filho, Veríssimo Alves, reside há muito tempo no bosqueio de pessegueiros de 10 milhas. Mas sua mansão fica na periferia de Ia, no extremo norte. Acho que o Alto Deus Veríssimo Alves poderá ajudar Vossa Alteza. Alto Deus Veríssimo Alves. Sim! É uma boa ideia! A irmã mais nova dele se casará com nosso príncipe herdeiro mais cedo ou mais tarde. É justo que ele nos ajude. Que sorte que o rei das águas do Mar do Norte cancelou o noivado por uma cobra, deixando o noivado para o príncipe herdeiro. Veja! Agora se tornou útil! Maravilhoso! O príncipe herdeiro é o futuro marido da minha 5ª irmã. Naturalmente, eu o ajudarei, mas não moro aqui há muito tempo. Depois de tanto tempo, o terreno mudou muito. É uma tarefa difícil até para o Alto Deus Veríssimo Alves. Não se apresse. Deixe-me terminar. Os jovens não devem ser tão apressados. Não há benefício nisso. Não tem um temperamento muito bom. Se fosse outra pessoa, já a teria chutado porta afora. No entanto, se é meu futuro cunhado pedindo ajuda, então em no máximo 3 meses, lhe entregarei um mapa topográfico do extremo norte em sua tenda militar, para ajudar Vossa Alteza a sufocar a rebelião. Obrigado, Veríssimo Alves. Não precisa ser educado. Você só precisa lembrar que estou ajudando você porque é o futuro genro de King Kill. Não porque é o príncipe herdeiro da tribo celestial. Hoje posso ajudá-lo. No futuro, também poderei puni-lo. Se você fizer mal à minha 5ª irmã de alguma forma no futuro, com certeza não o deixarei escapar impune. Alto Deus Baltazar. Vou me retirar agora. Adeus, príncipe herdeiro. Não o acompanharei até a saída. Você realmente sabe fingir ser uma pessoa séria. Se a Clarinha visse o 4º irmão dela assim, ela riria tanto que não saberia nem onde é o norte. Experimente esta coisa nova que trouxe. Eu só copiei seu jeito antigo e brincalhão de sempre. O que acha? Estou parecido. É bem útil para assustar meu futuro cunhado. Estas nozes são boas. São crocantes e saborosas. Pegue mais uma. Você fica dizendo cunhado.
Eu realmente me arrependo um pouco de ter concordado com esse noivado para Clarinha. Dizem que este príncipe herdeiro tem sido muito popular entre as damas nestes anos. A Clarinha pode não ser feliz se casar com ele. Isso não é um grande problema. Com a personalidade da Clarinha, quem poderia intimidá-la? Só odeia o harém da tribo celestial. Qual o problema da monogamia? Mas isso tudo veio depois. A tribo celestial ainda acha que a Clarinha ainda está em Kinkyu e está pronta para o casamento a qualquer momento. No entanto, ainda não sabemos o paradeiro da Clarinha. Ontem à noite, Fênix veio me ver. Ele disse que procurou por todo o extremo oriente, mas não encontrou a Clarinha. Eu também procurei no extremo norte por alguns dias, mas não a encontrei. Para onde ela foi? Eu também estava muito preocupado ontem à noite. Olhei para cima e consultei as estrelas. Imediatamente descobri que você tem se preocupado demais. Preocupar-se demais? Adivinha o que eu vi? O quê? Ela não só não tem preocupações na vida, mas pelas estrelas. A estrela Hongluan está ascendente. A estrela Hongluan está ascendente? Não me diga que ela não volta para Kinkyu porque fugiu com alguém. Não sei se ela fugiu, mas a estrela Hongluan realmente está presente. Ela tem um noivado com o príncipe herdeiro, mas está apaixonada por alguém em outro lugar. Isso não seria tão bom. Isso não é um problema. Se ela encontrar outro que goste, então cancele o noivado. Sim, você tem razão. Eles cancelaram o noivado uma vez. Podemos fazer o mesmo com eles. A tribo celestial não poderia fazer nada a respeito. Ouvindo você dizer isso, posso ficar tranquilo. No entanto, esta tarefa para a Sombra deve ser bem feita. Pode ser considerada compensação por cancelar o noivado no futuro. Por que está aqui fora, Vossa Alteza? É chato ficar sentado dentro o dia todo. Quis sair para dar uma olhada. Está ventando aqui. Vossa Alteza deveria voltar para dentro. Está bem. Não suporto ir embora. Mas me sinto culpada ficando. Se Augusto Dominus perceber que eu estou enganando, ele ficará bravo. A vista aqui é linda. Com quem Augusto Dominus está falando? Raposinha, quer uma bebida? Augusto Dominus? Você está bêbado. Augusto Dominus. Você deve pensar que a irritante fênix branco de Kinkyu já foi. Você deve achar que eu não sei retribuir um favor. Não é que eu não queira. Mas não sei como lhe retribuir.
Minha nossa. Você o beijou? Beijou mesmo. Ele não reagiu? Ele estava fingindo dormir? Não. O Augusto Dominus bebeu muito vinho e estava dormindo pesado. Não acredito. O Imperador do Oriente costumava liderar soldados e matar inimigos. Como ele poderia baixar a guarda e ser beijado sem perceber? Na minha opinião, ele também desenvolveu sentimentos por você e deixou acontecer. Não diga bobagem. Asterisco, risadinhas, asterisco. O Augusto Dominus estava fingindo estar bêbado ou... Você esteve com Núbia ajudando Sua Alteza nos últimos meses. Isso me deixa tranquila. Aliás, você está voltando hoje. Vossa Alteza, a guerra está em um ponto crítico. Devo voltar agora. Você não acabou de voltar de ver o Senhor Celestial? Vai embora tão rápido. Sua Alteza tem uma carta para o mortal no Salão da Bela Juventude? Vossa Alteza, não há carta para o Salão da Bela Juventude. Tudo bem. Compreendo. Vossa Alteza, quando eu estava na Montanha Divina, no Reino Inferior, vi mortais pendurando lanternas no meu 5º dia do primeiro mês. Aprendi a fazer algumas. Que tal pendurarmos depois? Vovó, o príncipe herdeiro entregou alguma carta aqui? Não. Perguntei às criadas do Salão Zitin esta tarde. Elas disseram que a situação no extremo norte está crítica. Provavelmente Sua Alteza não pôde cuidar disso. Não pense muito nisso. Agora que alguns meses se passaram, você finalmente parou de chorar. Vou lhe trazer uma comida deliciosa. Raposinha veio me visitar de novo. Se não fosse pelo fato de você se parecer tanto com a minha tia, eu não passaria tempo com você. Raposinha, finalmente entendi nos últimos meses. Você não acha estranho? O que você descobriu? Embora Sombra não fale muito, nem sorria com frequência, se ele me fez companhia, num lugar como o Monte Junjin, então isso significa que ele gosta um pouquinho de mim. Contanto que ele goste um pouquinho, estou disposta a continuar ao lado dele. O que tem de bom o príncipe herdeiro? Ele se sente atraído pela consorte Siena e engravidou você. Ele ainda vai casar com a minha tia. 3 mulheres não seria problema demais? Não importa o que digam. Eu sou a esposa dele. Fizemos um juramento diante dos lagos do Extremo Oriente. Sou a esposa dele. E agora estou carregando o filho dele. Eu o amo tanto. Acredito que um dia conseguirei tocar o coração dele. E fazê-lo se apaixonar por mim também. Você é uma raposa celestial. Deve saber praticar a cultivação. Se eu pudesse cultivar meu caminho de imortal para imortal, será que ele me trataria melhor? Não tenho certeza disso. Quando tiver oportunidade, vou perguntar ao Sr. Destino e a Jade Oliveira. Vocês dois ainda não me disseram como me tornar imortal. Tornar-se imortal?
Tornar-se imortal é uma longa jornada. Muito longa. O que vocês dois estão fazendo no meu escritório? Estávamos brincando com a raposa. É tão fofa. De repente me lembrei de algo que preciso fazer. Imperador Celestial, adeus. Parece que você gosta bastante dessa raposinha. Quer levá-la? Não, não. Sempre tive medo de coisas que tenham garras. Adeus. Agora há pouco, o Senhor Destino estava falando sobre se tornar imortal. Imperador Celestial, não entenda mal. Sou apenas uma raposinha. Só quero ficar ao seu lado, todos os dias, por todas as minhas vidas. Para um imortal, não existem vidas. Esta vida já é longa o suficiente. Di, o Imperador Celestial não sabe ler mentes, sabe? O quarto príncipe da Colina Verde, de fato, cumpre sua palavra. O clã das raposas de Kinkil protege as 5 terras por gerações. Como esperado, só eles poderiam entregar um mapa assim. Meu senhor diz que o clã das raposas de 9 caudas não é hábil em combate e não mantém exército. Isso é o máximo que ele pode ajudar Vossa Alteza. Ajude-me a agradecer ao seu senhor. Vossa Alteza também disse que este mapa pertence ao príncipe herdeiro. Caso um dia a nossa princesa de Kinkil sofra injustiças na tribo celestial, ele próprio virá pedir satisfações. O clã das raposas de Kinkil é mesmo direto e sem rodeios. Eles vão muito mais longe com as palavras do que a nossa tribo celestial. Vossa Alteza, os 100 mil soldados que trouxe conhecem profundamente as rotas fluviais. Estamos prontos para ser a vossa vanguarda. Dentro de 3 meses, encurralarei os rebeldes do extremo norte, até que fiquem sem saída. Vossa Alteza só precisa vigiar as 4 principais rotas terrestres e interceptar de imediato as tropas em fuga. Tem assim tanta certeza, senhor fantasma? Assumo este compromisso militar. Só tenho um pequeno pedido. Depois que Vossa Alteza interceptar as tropas em retirada de Orlando Lopes, permita que eu lide com Orlando Lopes. Quero acertar as contas com ele eu mesmo. Está bem. Dou-lhe a minha palavra. Meses e meses. Lírio. Não acredito que mesmo de volta ao Palácio Celestial, ainda faço você esperar dia após dia.